ajudado a realização deste evento. Também agradecer à professora Ana Cláudia Santano e o professor Frederico Rafael de Almeida, que estarão conosco também no correr desta noite. Saudar a todos os ouvintes, dar um abraço muito carinhoso aos alunos do Unicuritiba que estão presentes nesta transmissão. Dizer da satisfação enorme em que o Unicuritiba tem de poder apoiar a realização deste evento, desse extraordinário evento que se encerra nesta noite, que teve sessões ontem e hoje pela manhã, e que já tive informações do pleno sucesso, tanto pela participação quanto pelo conteúdo extraordinário que este evento está trazendo para todos os participantes. O Unicuritiba está completando 70 anos. Fechamos esta data no último dia 21 de abril e carregamos uma tradição enorme na cidade de Curitiba, nessas 7 décadas, na formação de operadores do direito. Por diversas vezes, a participação do Unicuritiba no trato das coisas do direito foi fundamental na definição de uma série de projetos. Trago 2 exemplos aqui. Por ocasião da discussão da lei do divórcio, em que o falecido senador Nelson Carneiro travou uma grande batalha por todo o país para que a legislação fosse aprovada, o Unicuritiba, na época, Faculdade de Direito de Curitiba, teve um papel preponderante no processo de discussão. Também durante a nossa Constituição de 88, e digo isso com muito orgulho, e sei que muitos dos nossos professores hoje participaram ativamente naquela época, o Unicuritiba, a Faculdade de Direito de Curitiba, apresentou diversas sugestões a constituintes, a deputados constituintes paranaenses que levaram essas sugestões e que hoje estão lá consolidadas na nossa Carta Magna. Digo isto porque acho de uma imensa felicidade a iniciativa dos senhores professores em organizar este evento que discute a democracia entre a política e a justiça em nosso país. O Brasil vive hoje um momento que nos traz muita preocupação. Há muitos de nós que vivemos 4 ou 5 décadas atrás, têm vivo na sua memória e no seu íntimo as lutas que foram desenvolvidas na sociedade brasileira para as conquistas democráticas que foram consolidadas exatamente na Constituição de 88. E é com extrema preocupação que vemos nos dias de hoje discussões na sociedade brasileira, quer por lideranças, quer por parlamentares, quer por dirigentes da nação, quer por público em geral, posicionamentos extremamente infelizes que atacam o Estado democrático de direito, que atacam a filosofia e os valores democráticos do nosso país. Quando uma instituição de ensino séria como a nossa, com professores dedicados e com grande conteúdo, discutem e que convidam professores de instituições co-irmãs a vir discutir assuntos da democracia, é de se louvar e de se cumprimentar a iniciativa, porque são discussões desta forma, conscientizando os nossos alunos, gerando material para pesquisa e publicação, falando para os formadores de opinião que nós vamos conseguir defender e fortalecer os valores democráticos do Brasil. Então, quando temos um público extremamente seleto,
formado por professores, formado por alunos do direito, que se preocupam em discutir a atualidade brasileira à luz da nossa democracia, isto é extremamente importante e salutar no momento em que vivemos. Não devemos poupar esforços para defender a nossa democracia e defender o país que queremos, livre, democrático, com possibilidades para todos, com igualdade e justiça social. Por isso, eu me sinto muito honrado, muito orgulhoso, muito satisfeito em poder estar aqui nesta noite, dizendo essas rápidas palavras na abertura desta sessão de encerramento deste evento extraordinário que os senhores põem em pé e que toda uma comunidade que posso ver aqui na minha tela, já bastante grande e significativa, tem na discussão de assuntos que defendem a democracia, que estudam e defendem a democracia brasileira. Tenho extrema esperança e mesmo a certeza de que as palavras de ontem e de hoje, em todo o público que está assistindo, certamente calarão fundo e ajudarão a todos nós na defesa dos ideais democráticos que temos e que nós, instituição, tanto defendemos. Então, parabéns pela iniciativa, professores. Professor Emerson, uma grande palestra na abertura desta noite de encerramento, e felicidades a todos que estão assistindo e participando deste evento Democracia entre Política e Justiça. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, professor, doutor, magnífico, nosso magnífico reitor, enfim, doutor Arnaldo Rebelo. Se fosse uma ocasião presencial, estaríamos ouvindo agora uma generosa salva de palmas. Virtualmente é um pouquinho mais difícil fazer isso, enfim, tal, né? Mas tenho certeza aí que todo mundo, nas suas respectivas casas, talvez esteja, enfim, aplaudindo, enfim, mas às vezes acaba não ecoando da melhor forma possível, né? Mas muito obrigado pelas palavras de abertura. E antes de darmos continuidade, antes de eu passar a palavra ao professor Emerson, nesse contexto que nós estamos, enfim, comemorando 70 anos de história, e temos muita tradição da nossa instituição, vou falar brevemente sobre isso, porque acho que é um ponto que toca todos os nossos docentes, discentes, e também ex-alunos, enfim, e futuros alunos, aqueles que estão assistindo a transmissão e vão tentar o próximo vestibular no Unicuritiba, ou querem ingressar na instituição, tal, né, que é uma coisa muito importante, mas pode ser dita de forma bem simples. Quando nós escolhemos a nossa instituição de ensino, onde nós vamos cursar determinada faculdade, nós escolhemos onde parte de nossa história será vivida. E eu, o professor Roosevelt, o professor Luiz Gustavo e muitos alunos que estão nos acompanhando e futuros alunos que vão vir, enfim, escolheram o Unicuritiba, uma instituição que se destaca em vários aspectos e que todos nós temos muito, mas muito orgulho de pertencer, né? Para não me estender muito, né, eu teria que fazer aqui todos os agradecimentos procedimentais, enfim, ali, DSP, Talks, vários professores, vários setores que tornaram possível a realização desse evento, mas, apesar de termos vários nomes a mencionarmos, temos apenas um único sobrenome, que todos carregamos, né, e esse sobrenome é o Unicuritiba, né. O professor doutor Arnaldo Rebelo, o professor Roosevelt, o professor Dalton Borba, quem está nos assistindo, os acadêmicos também, todos carregam e falam com muito orgulho, pertençam ao Unicuritiba. E daí, enfim, fatalmente minha memória é atraída e tão extensa que a nossa lista de agradecimentos faço menção ali que todos nós temos esse mesmo sobrenome e temos o mesmo orgulho em carregá-lo, né? E fico muito feliz, enfim, em presidir esse painel com a presença do magnífico reitor e também do professor Emerson Serve, que terá o desafio de falar de um tema tão amplo, mas também tão atual, que versa ali sobre a nossa questão de distribuição do poder no Brasil, né? Uma análise da ciência política. E só antes de passarmos a palavra ao professor Emerson para que ele realize a sua explanação, né, deixa eu mencionar alguns detalhes do vasto currículo
que o professor Emerson Servi possui, né? Ele é professor do Departamento de Ciência Política e também de Comunicação da Universidade Federal do Paraná, trabalhando na pós-graduação, né? Ele possui pós-doutorado pela Universidade de Salamanca, possui uma extensa publicação acadêmica, né? Fez o trabalho ali de verificar as publicações do professor Emerson. Ele é um dos pesquisadores mais produtivos, enfim, que a gente vai encontrar nesses departamentos que eu mencionei, e os artigos dele são de um brilhantismo, de uma atualidade impressionante, né? E por isso que eu fico muito ansioso para ouvir as reflexões que ele vai nos trazer hoje. E último recado, antes de darmos início à nossa transmissão, né? O professor Emerson fará uma exposição inicialmente curta ali, mencionando alguns conceitos, e vamos colocar algumas pausas para que nós possamos interagir com vocês que estarão mandando perguntas via chat, ou seja do YouTube, seja pela transmissão via Microsoft Teams, né? Dê um incentivo que vocês façam questionamentos, levantem, enfim, polêmicas mesmo, para que nós possamos passar ali para o professor Emerson. E o último recado, antes de encerrar essa introdução, digo a vocês que existe um número que está sendo colocado ali no chat do Talks, né, no chat lá do nosso Talks, que é para os alunos externos, público externos, mandarem uma mensagem ali com algumas informações básicas para que nós possamos também certificar a presença de quem comparece ali, quem acompanha os trabalhos via YouTube. Enfim, encerrando aqui meus agradecimentos, muito obrigado, Dr. Arnaldo, pela presença, pelas brilhantes palavras, e, sem mais delongas, passo a palavra ao professor Emerson Servi. Obrigado, Eduardo, boa noite, acho que vocês estão me ouvindo bem, espero que sim. Primeiro, agradecer o convite, para mim é uma honra participar das atividades dos eventos da Unicuritiba, e já disse para o Roosevelt que sempre que ele convidar, eu vou, então, se não quiser que eu vá, não convide. E o Eduardo também agradecer a mediação, as palavras do professor Arnaldo Rebelo aí no início também mostram um pouco como são comuns algumas preocupações nos dois campos, né, no campo da ciência política e no campo do direito. Por isso, para mim, é uma satisfação, uma dupla satisfação conversar com alunos de outras áreas, que não são as áreas da ciência política, para que a gente possa fazer um intercâmbio, uma troca. Vocês estão me ouvindo porque a imagem do Eduardo congelou. Estamos ouvindo bem, professor. Não se preocupe. Pode continuar. Uhum. Então, tá. Então, como eu estava dizendo, eu acho que é muito importante que a gente tenha essas trocas, né, esses eventos em que a gente ouve outras pessoas de outras áreas, né? Eu gosto muito de ouvir pessoas de outras áreas falando de temas comuns. Então, eu fico muito, muito contente quando eu sou convidado para conversar com alunos de direito, com alunos de outras áreas. Então, eu entendo essa atividade de hoje como um diálogo, como uma conversa. Por isso que eu pedi para o Eduardo para a gente poder falar, deixar que os alunos falem, deixar que os alunos façam perguntas. Então, eu vou começar fazendo um apanhado geral de alguns conceitos e depois Professor Emerson, acho que deu uma pequena estabilidade. Detalhe, como o Roosevelt, estão me ouvindo? Acho que a gente perdeu alguns segundinhos, daí se puder retomar ali o raciocínio, acho que seria importante, né? Eu estava dizendo que como o Roosevelt já é colega de longa data, então ele já me convida várias vezes para ir ao Unicuritiba. Dessa vez ele me convidou e perguntou se eu queria sugerir um tópico dentro do tema, e eu disse que ele podia ficar à vontade para escolher o tópico dentro do tema lá do poder. Aí ele colocou esse tema, a distribuição do poder no Brasil, né, uma coisa tão ampla, e da próxima vez, Roosevelt, eu vou propor, tá? Não vou deixar para você, não. Mas, então, para tentar fazer uma relação entre o conceito e a questão da distribuição do poder no Brasil, que passa um pouco pelo que o professor Arnaldo Rebelo falou no início, que é essa crítica, entre outras coisas, até mesmo a nossa Constituição, né? Constituição que nem é tão antiga assim, e que quando nasceu era chamada de Constituição Cidadã,
por fazer uma revolução no sistema constitucional brasileiro. Hoje ela é questionada, entre outras coisas, em boa medida, porque nós temos uma discussão sobre a questão do poder no Brasil. Então, eu vou começar falando um pouco do conceito, como a gente pensa o poder na ciência política, e tentar fazer uma ligação com a nossa conjuntura atual. Isso nunca, na maioria das vezes, isso dá errado, não é? Porque ficam muitas pontas soltas, em especial quando se trata de um conceito tão aberto como é o conceito de poder, né? Então, fatalmente, eu teria que fazer recortes aqui, vou fazer recortes, vou deixar coisas de fora, algumas intencionais e outras apenas em função do tempo e da necessidade de ouvi-los, deixá-los falar também. Então, algumas coisas eu tenho certeza que eu não vou contemplar nessa fala inicial, devem aparecer, espero que apareçam nas questões para a gente discutir mais adiante. Bom, eu vou falar inicialmente do conceito de poder a partir de dois elementos que eu considero importantes para essa discussão e para a nossa conjuntura. O primeiro é que o conceito de poder ele tem duas dimensões, né? Uma dimensão é a sua dimensão estrutural relacional, e outra dimensão é a dimensão de manifestação. Então, você tem uma estrutura sobre a qual se exerce ou é exercido poder, e a gente pode pensar aqui especificamente sobre o poder político, né? Porque existe poder, enfim, em diferentes dimensões, mas vamos falar especificamente sobre o poder político, além de uma estrutura que, no caso do poder político, ela é necessariamente relacional. Poder é resultado de uma relação, né? Não há manifestação de poder que não seja poder político, que não seja relacional. E a segunda é exatamente a forma como ele se manifesta, a forma como essa manifestação, como essa relação se dá, como ela se manifesta. E ela se manifesta a partir de meios e atores ou instituições. Quando eu falar em atores, a pessoas, também podem ser instituições, não é? E quem apresenta na ciência política um conceito um pouco mais elaborado sobre poder é um cientista político importante do século XX, Robert Down, um cientista político norte-americano. Ele escreve um artigo em 1957, cujo título é O Conceito do Poder, né? E aí é o conceito do poder para a ciência política. E aí ele começa dizendo que o conceito de poder para os cientistas políticos é algo muito dúbio, né? É um conceito que não é um conceito fechado, né? Muitos cientistas políticos, muitos pensadores antes dos cientistas políticos se debruçaram sobre esse conceito de maneira central, né? E ele cita alguns como Maquiavel, talvez tenha sido um dos mais conhecidos, mas Thomas Hobbes também, Pareto e, mais recentemente, o próprio Weber é outro autor que se preocupa muito com a questão do poder, né? E esses autores, eles dedicam uma boa parte do seu pensamento para distinguir diferentes formas de poder e distinguir poder de outros conceitos. Essa distinção eu não vou entrar aqui porque isso levaria mais algumas horas de discussão, né? Por exemplo, a necessária distinção entre poder e influência, poder e controle, poder e autoridade e autoridade legitimada, que isso é importante, eu vou voltar a esse ponto um pouco mais adiante, que é a questão da autoridade e da autoridade legitimada. A autoridade legitimada é um subtipo, né? É um tipo específico de autoridade, né? Mas, enfim, não dá para diferenciar aqui influência, controle, poder, né? Eu vou tratar do poder como se fosse algo que a gente pode identificar, ou, portanto, é expresso, tem alguma dimensão material, né, na relação entre, pelo menos, dois indivíduos, né? Então, o primeiro elemento que eu queria destacar nesse conceito é que poder é resultado de uma relação. Né? Poder é relacional. Né? Além disso,
como é que o Dow, nesse artigo que eu citei, ele define poder, né? Então, ele diz assim, a ideia de poder é que A tem poder sobre B para fazer com que B faça algo que B não faria se não fosse A. Né? Então, há uma relação entre dois indivíduos, A e B. Né? B não faria determinada coisa, mas ele passa a fazer porque A quer que B faça isso. Certo? Então, a causa da ação é a relação entre A e B. E o fato de que A consegue fazer com que B mude o seu comportamento ou adote um novo comportamento é uma manifestação de poder. Né? Ou seja, há uma causa para aquela ação, no caso, a ação de B. Bom, e aqui tem um outro elemento que eu vou chamar a atenção, que eu quero conversar com vocês hoje sobre esse outro elemento, que é com ele que eu quero fazer a ligação com a conjuntura. Porque, normalmente, quando a gente discute poder ou o conceito de poder, e aí partimos desse exemplo aí do Dow, né? Poder é quando B muda uma ação ou B faz algo que A quer que B faça. Não é? Portanto, há uma relação aí. Mas, de maneira geral, quando a gente vai estudar ou vai discutir poder, quase sempre a gente olha para A. Né? Quase sempre a gente olha para quem exerce o poder, para quem determina a ação. Hoje eu quero conversar com vocês muito mais sobre B, sobre aquele que age, sobre aquele que muda o comportamento ou aquele que sofre a influência, a ação de A. Né? Então, podemos imaginar que A é, então, aquele que tem o poder, portanto, A tem uma distinção social, uma instituição social, e B é o cidadão comum, por exemplo. Né? Então, eu tenho interesse... a gente discute poder do que em A. Né? Porque A, enfim, a gente conhece, a gente já tem uma discussão muito maior sobre o que é, como faz, de onde vem, mas a gente conhece pouco de B, e, para mim, a crise de poder, e a crise de poder dentro da democracia contemporânea, ela está muito mais contida em B do que em A. É muito mais o que sofre a ação do que quem determina, né? que é capaz de explicar. Né? Então, a gente não pode esquecer, quando vai discutir o conceito de poder, que é relacional, e é uma relação entre desiguais, porque A consegue fazer com que B adote determinado comportamento que B não adotaria se não fosse A. E aí, não vou me alongar muito na questão conceitual do Dow, mas eu quero só usar o exemplo que ele dá no artigo que eu citei, que é um exemplo que vai nos servir para toda a discussão hoje. Então, ele dá o exemplo, quer dizer, quem é que exerce o poder? Né? O exemplo que ele dá no artigo é o guarda de trânsito. Então, imagine motoristas em uma rua, todo mundo pretende ir para frente, né? Pretende seguir naquela direção da rua. Mas, de repente, por algum motivo, há um guarda de trânsito no meio da rua. Há algum problema na transmissão? Na transmissão, não. Algum acadêmico entrou com o microfone aberto, mas já providenciei para silenciar ele. Posso continuar? Pode continuar. Tá perfeito o raciocínio. Tá. Então, imagine que nós estamos numa rua, tem lá dezenas de motoristas, todos querendo uma rua de mão única, né, todos seguindo na mesma direção, mas no meio da rua aparece um guarda de trânsito. E esse guarda de trânsito, por algum motivo, que os motoristas não necessariamente conseguem ver, pode ser que exista um buraco muito grande, uma cratera ali na frente, ou então um acidente que impeça a continuidade do tráfego, mas mesmo que os motoristas não vejam o que aconteceu, o fato de existir um guarda de trânsito no meio da rua, redirecionando o trânsito, fazendo com que todos virem à esquina, esse é um exemplo do exercício de poder. Né? Quem tem o poder? Quem é A? É o guarda de trânsito. Bom, quem é B? Os motoristas. Pois bem, o que B está fazendo que ele não faria se não fosse a presença de A? Virando a esquina. Né?
se não fosse a presença de A, os motoristas seguiriam adiante. Mas, como há um impedimento, os motoristas viram a esquina. Bom, mas espera aí, que impedimento é esse? Os carros são muito maiores, são muito mais potentes, e uma pessoa parada no meio da rua é incapaz de segurar o trânsito, né? É incapaz fisicamente. Mas ela não é incapaz se você pensar que existe uma autoridade, né, inerente, aceita pelos motoristas, porque os motoristas sabem que se eles desrespeitarem aquela autoridade, eles estão passíveis de alguma penalização. Né? Essa penalização é anterior, é institucional, está institucionalizada. Né? Quando a gente olhar para um guarda de trânsito com determinado uniforme exercendo a sua autoridade para determinar uma ação dos motoristas, cabe aos motoristas aceitar, cabe aos motoristas se submeter. Né? Ou seja, o guarda de trânsito é o Estado, o guarda de trânsito é o presidente, o guarda de trânsito é o parlamento, o guarda de trânsito é o judiciário. Né? O cidadão comum é o motorista. Né? Perceba que se você olhar para esse exemplo, você vai notar que, tirando a formalização ou a institucionalização da regra de que o uniforme tem poder, se não fosse essa regra simplesmente atropelaria um guarda. Né? O guarda não tem condição física para segurar os veículos. O mesmo que fossem dezenas de pedestres. Eles passariam por cima do guarda. Percebam? E mesmo que fosse aquele guarda, mas sem a farda, ele não estaria dotado de autoridade para exercer o poder da rua. Onde não há poder ali? Não há poder naquela relação se eu, como motorista, já pretendesse dobrar a esquina. Então, eu estava seguindo naquela rua, pretendia dobrar a esquina, e ainda assim havia um guarda de trânsito dizendo para eu dobrar a esquina. Vejam, aí não tem exercício de poder. Embora a ação coincida com o determinado por A. Mas eu, o B, adotei o comportamento porque eu quis, e não porque A determinou. Né? Houve apenas uma coincidência entre A e B. Isso é importante ressaltar essa não ação de poder, porque ela é muito comum, por exemplo, nas democracias, em períodos de campanhas eleitorais. Né? Então, nós costumamos pensar que nas campanhas eleitorais os eleitores seguem os candidatos. Né? E embora exista uma parcela de eleitores que consiga seguir de maneira meio continuada os candidatos, ou determinado candidato, no geral, a maioria, né, boa parte, os motoristas de maneira geral, eles têm o seu caminho. Né? E cabe ao candidato, ou cabe ao político, ou cabe ao pretendente a líder, identificar qual é o caminho, se apresentar como quem está dirigindo para aquele caminho, quando, na verdade, a sua capacidade é mais de se antecipar aos fatos do que determinar a ação. Quando não há um determinante para a ação, nós não temos um poder, nós não temos o exercício do poder. Né? Ainda que exista uma coincidência entre para onde eu estou mandando os carros irem e para onde os carros vão. Né? Por que isso é importante? Porque em determinado momento eu posso perder a noção de que eu estou me antecipando aos fatos e achar que de fato eu estou controlando ou que eu estou exercendo o poder. E aí os carros podem ir para uma direção e o guarda mandar para outra direção. Então é importante entender onde há a ação como consequência do poder e onde há uma coincidência entre o que exerce o poder, o A, e o caminho, a decisão que já seria tomada por B naturalmente. Né? Bom, aí tem algumas propriedades das relações de poder. Né?
A primeira delas é que é preciso que exista alguma O professor Emerson deu uma travada significativa. O professor ia falar de algumas considerações sobre essa relação de poder, né? Propriedades das relações, são 3 propriedades. Então, eu vou voltar. A primeira propriedade é uma diferença de tempo. É preciso que exista, ainda que pequena, uma diferença de tempo entre quem determina e quem adota o comportamento determinado. Não é? Ou seja, é preciso que exista alguma diferença de tempo entre a ordem do guarda de trânsito e o movimento dos motoristas virando seus carros. Se isso é ao mesmo tempo, nós não temos poder, né? Há uma coincidência de ação, né? Nós não temos exercício de poder. A segunda característica é que é preciso que exista alguma conexão, né? Não há, como eu disse antes, né, o poder é relacional, portanto, não há possibilidade de exercício de poder entre quem não está conectado. A ausência de conexão leva a uma impossibilidade do exercício do poder, e não da existência potencial da força de poder. E a terceira característica é uma que eu já falei, então, é que o B tem que fazer algo que ele não faria se não fosse a determinação de A, né? Então, o guarda de trânsito tem poder porque ele determina que os motoristas parem seus carros ou que dobrem a esquina, e os motoristas fazem isso. Aí é que nós temos uma manifestação de poder, né? O presidente da República tem poder sobre o parlamento quando ele apresenta suas propostas, seus projetos de lei, e o parlamento vota, né? Aquilo que o executivo determina, ou aquilo que o executivo defende como necessário, né? Se o parlamento vota algo que é independente ou independe do executivo, ou se o parlamento vota algo que é contrário aos interesses do executivo, obviamente não há exercício de poder de um sobre o outro, ok? Então, depois o Dow vai se preocupar também em medir a intensidade, né? Ele vai dizer, olha, existem poderosos que são mais poderosos do que outros, existem poderosos que são mais intensos do que outros, né? E, enfim, eu não acho que não vale a pena a gente entrar nessa discussão, embora seja uma boa parte do texto que ele vai apresentar, no qual ele vai apresentar esse contexto, né? Então, mas o importante é que para atestarmos a existência, o exercício de poder, ele precisa se materializar de alguma forma, né? Precisa se materializar em votação, precisa se materializar em forma de manifestação pública, né? Em algum tipo de ação, né? Ou precisa se manifestar, no caso, o guarda de trânsito determinando que os motoristas virem a esquina e não sigam adiante. Eduardo, você disse que ia fazer alguns intervalos para perguntas. Eu tenho claro. Você quer fazer? Que eu vou mudar. Professor Emerson, já temos algumas perguntas aqui, e acho que é uma boa janela, né? Porque a gente acabou concluindo um tópico importante do nosso raciocínio, e acho que é uma boa janela para a gente apresentar algumas dúvidas dos acadêmicos, né? Que até vão permitir uma contextualização melhor para a transição dos tópicos, né? Daí esse é um ponto ali que eu destaco. E antes de fazermos as perguntas, eu gostaria de mencionar aqui, destacar a presença de alguns professores que nos prestigiam na nossa live, né? Me perdoe se faltar algum nome, deu uma pequena travada aqui, mas a professora Michele Hastrader, a Ana Luísa Chaluniaski, professor Pablo, professor Leandro Assunção, que inclusive mandou um abraço muito especial, enfim, te considera um grande amigo, e mencionou ali sua pesquisa excepcional, professor Emerson. Destaco também ali a presença do Dr. Leandro Rosa e do professor Frederico Almeida, que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube Talks Channel, né? E antes de passarmos as perguntas, né, que os acadêmicos fizeram, quero destacar que nós já batemos o recorde de pessoas assistindo simultaneamente essa transmissão, né, pelo Microsoft Teams.
chegamos a 172 pessoas, talvez em determinado momento teve um pico mais elevado que isso, e no YouTube 71 pessoas, né, prestigiando a nossa transmissão aqui. E uma primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao professor Emerson, né, veio via Talk Channel, formulada pela Eduarda. E ela, dentro ali daquela sistemática A e B, né, ela questiona se B pode ser considerado os cidadãos, os eleitores, e A, os mandatários, né, os partidos políticos, enfim, quem tem no poder, né? E, nesse sentido, e se segue a... Perdão, me perdi aqui na pergunta da colega, já vou reformular aqui, né? Tá, se A é o Estado, B poderia ser, enfim, a nossa população brasileira? Essa questão que ela queria identificar ali. Eu acabei confundindo um pouquinho a pergunta, mas era nessa identificação ali, né? Se a gente pode pegar essa matriz A e B e falar partidos políticos de um lado, governo, e do outro lado, nós, cidadãos brasileiros, né? Eu respondo ou você tem outras? Eu acho que a segunda pergunta é bem complementar em relação a essa. E daí a gente pode fazer agora, e daí numa vez só dá para contemplá-las, né? A Luísa Simonelli manda saudações, enfim, né? E pergunta, o poder de A sobre B, A ali enquanto agente de trânsito e B enquanto usuário da via, pode ser entendido como um acordo civil de obediência? Se essa relação de poder, enfim, entre A e B pode ser entendido como acordo civil de obediência? E uma última pergunta, também proveniente via YouTube, da acadêmica Marcela Paola. Ela integra um dos grupos de pesquisa, enfim, que também contribuiu para a edição do livro que nós estamos lançando ali, né? Daí tem um link, tem a imagem do livro em algum canto da tela, enfim, para quem está assistindo via YouTube. E ela pergunta ali, né, a partir das reflexões de Robert Down, há alguns perigos para a democracia em se ocorrer excesso de submissão de B em relação a A? Essa é uma pergunta um tanto dá pano para manga, hein? Professor Serve, à vontade. Obrigado, Eduardo, Luiz e Marcela, vocês ajudaram muito o meu trabalho aqui. É bom quando tem essas perguntas, inclusive porque elas são complementares. Eduarda, em condições normais, quando as instituições estão funcionando de fato, né, A é quem detém o controle sobre a organização social, sobre a organização política, B é quem se submete a essas instituições, né? Agora, perceba que eu destaquei ali na apresentação do exemplo do Down, que se nós tivéssemos o mesmo guarda de trânsito sem a farda, sem aquele uniforme, provavelmente muitos motoristas não respeitariam ou duvidariam se aquilo ali é mesmo alguém com autoridade, se aquilo ali é um poder que precisa ser seguido, é alguém com poder para determinar algo que precisa ser seguido, não é? Ou seja, quando nós questionamos as instituições, as regras, as formas de conduta, e aí eu já entro na questão da Luísa, né, o nosso acordo civil, né, aí o B vira A, né, e o A precisa tomar cuidado para não ser atropelado por B, certo? Porque aí, como eu disse, o guarda de trânsito, se você tirar a convenção, se você tirar o acordo civil que existe entre o motorista e as leis e as regras, o guarda de trânsito, como pessoa física, não é capaz de suportar nem mesmo um veículo, né? Imagine. O professor Serve deu uma pequena travada. Agora tá ok? Deu uma pequena travada ali, né, e agora está ok, e a última palavra ali foi veículo, né? Então, se o guarda de trânsito como pessoa física não for respeitado dentro das instituições, ele vai ser atropelado, não é? As instituições serão atropeladas, e aí é quando o acordo civil deixa de existir, e nós temos, na melhor das hipóteses, uma expectativa
de que o que vem a seguir conseguirá compor uma nova sociedade, conseguirá compor um novo acordo civil para estabelecer regras de sobrevivência, né? Por que a gente tem essa expectativa? Porque nós sabemos que o ser humano, ele busca, enfim, a sua própria sobrevivência. O senso de sobrevivência é o que nos torna, né, integrantes de uma sociedade e nos faz respeitar determinados valores e normas de conduta, né? Então, Marcela, quando nós quebramos esses valores e quando nós desrespeitamos, né, as instituições, despimos simbolicamente o guarda de trânsito de sua farda e passamos a imaginar que ali não tem mais um guarda de trânsito, mas uma pessoa comum, aí sim há perigos para a democracia. Mas então esse é o ponto. Eu queria aproveitar a pergunta da Marcela para passar para o próximo tópico da apresentação, e pelo que eu estou vendo aqui do horário, eu já estourei o que eu pretendia. Eu sempre descumpro a minha promessa de ser rápido. Professor, a noite é uma criança, não se preocupe aí e tal, a gente vai embora. Tá bom. Então vamos lá. Então vamos começar a falar um pouco desses consensos sobre o exercício do poder, né? Então, para que a gente consiga conviver minimamente, para que a gente não comece a se atropelar ou um abalroar o carro do outro, para que um não passe por cima do outro na via pública, para que a gente não coloque em risco a vida do guarda de trânsito, nós precisamos, antes de entrar no carro, antes de entrar na via pública, antes de adotar um comportamento em um espaço comum, em um espaço público, nós precisamos aceitar determinados valores básicos, e aceitar que os outros também compartilham dos mesmos valores. Ou seja, há um consenso entre todos os que ocupam aquela via pública de que tem regras, todos conhecemos as regras e vamos agir dentro daquelas regras. E se houver algum problema de ordem prática, a gente tem mecanismos, né? A sociedade já apresenta determinados mecanismos que é para resolver essas questões de ordem prática dentro das instituições, né? Dentro das regras, para que a gente não precise nem atropelar o guarda, né? Nem ficar fazendo carrinho de trombada como se tinha naqueles parques de diversão de antigamente, né? Nem sei se existe ainda, mas eu acho que não deve existir. Bom, então, sem esse consenso, não adianta imaginar que nós podemos sobreviver, ou como sociedade civil, ou como, enfim, atividade humana, podemos sobreviver garantindo o nosso bem-estar e garantindo até a nossa própria sobrevivência, né? Não dá. É preciso respeitar o consenso. E nesse ponto, então, há uma limitação, né? Que é a limitação de que, fora do consenso, nenhuma manifestação de poder deve ser aceita ou é aceita como legítima. Qual é a estratégia de quem não detém poder para tentar aumentar a sua cota de poder dentro da sociedade? São duas, basicamente, né? Ou é substituir quem tem poder, né? Ou é substituir o guarda de trânsito, né? Porque eu quero ocupar aquele espaço. Para eu substituir o guarda de trânsito, eu preciso respeitar as regras, eu preciso, enfim, fazer o curso lá de guarda de trânsito, entrar na polícia de trânsito, fazer alguma coisa, né? Ou seja, ser parte de uma instituição até me tornar um guarda de trânsito. Ou a segunda estratégia é dizer para os outros motoristas: aquilo ali é um guarda de trânsito que não tem poder, ele está nos atrapalhando, né? Nós devemos seguir adiante, porque o poder está conosco. Nós somos os detentores do poder, né? E, portanto, vamos substituir esse negócio aí, vamos tirar esse guarda de trânsito da nossa frente e vamos seguir adiante. Ninguém vira a esquina como ele está mandando. Vamos seguir adiante, né? Evidentemente que, nesse caso, né, o guarda de trânsito vai ser atropelado, né? E, por óbvio, né, se ele estava exercendo a sua atividade de maneira adequada,
Nós, motoristas que quebramos o acordo civil, nós, motoristas que quebramos o consenso, usando o nosso direito de quebrar o consenso, usando o nosso direito de questionar o consenso, provavelmente a gente vai ficar parado, porque houve um acidente ali na frente, e a gente estava sendo avisado de que não devia seguir, ou pior, vamos cair todos dentro da cratera e não vamos mais conseguir sair dela. Então, não dá para a gente normalizar qualquer manifestação de questionamento do poder como sendo legítima. Então, uma coisa é questionar a forma como se exerce ou questionar quem exerce. Isso é muito diferente de questionar o próprio poder. Isso é muito diferente de achar que o guarda de trânsito só está lá para nos atrapalhar. E ainda que ele nos atrapalhe de vez em quando, respeitá-lo nos dá uma garantia de que, se não fosse respeitado, o nosso prejuízo seria ainda maior. Mas, infelizmente, nós só percebemos o prejuízo depois que caímos na cratera, e aí nós já deixamos o guarda atropelado lá atrás. Não tem muito mais o que fazer. Bom, então, a autoridade política, nesse sentido, é apenas uma forma a mais, entre outras, né? Eu já disse que existem outras formas de autoridade, né? A autoridade paterna, a autoridade materna, que não vem ao caso agora, mas a autoridade política é apenas uma forma de influenciar outras pessoas. E o que a caracteriza é que ela é um atributo exclusivo dos governantes. Então, quando a Eduarda perguntou, né, quem é quem, A e B, é o Estado e o cidadão, bem, em condições normais, a que exerce o poder deve ter como atributo exclusivo o exercício desse poder. Se esse exercício do poder está sendo questionado por B, então nós temos um problema de relação entre A e B. Né? E não é um problema de poder, é um problema na relação, na identificação ou na identidade entre A e B. Aí, nesse ponto, outro importante cientista político do século XX, o Norberto Bobbio, ele avança nessa discussão que é iniciada pelo Down, para dizer que ele discorda quando a gente pensa que o poder reside em uma pessoa. Né? Então ele diz basicamente assim, tradicionalmente nós entendemos que o poder está em uma pessoa, ou em uma classe política restrita, ou em determinadas instituições centrais do sistema social. Isso é um engano. O poder está difuso e repartido, disposto em estratos que se distinguem entre si por diferentes níveis de visibilidade. E aí ele avança dizendo, há uma diferença entre amplitude e profundidade no exercício do poder. Né? E isso é fundamental para discutir a crise das democracias atuais, a crise da democracia no Brasil, que não é uma exclusividade nossa, né? Mas também estamos inseridos em uma crise maior, mas a discussão sobre a forma como o poder se difunde em sua amplitude e profundidade é fundamental para entender o momento atual. Né? Então, quando a gente tem um poder com larga amplitude, muito amplo, né? Ou seja, alguém consegue exercer o poder de maneira praticamente para todos os indivíduos, então você tem um controle muito grande de todo mundo. Uma amplitude menor, você reduz o escopo do exercício do poder. Você reduz aqueles que estão potencialmente submetidos ao seu poder. E, por outro lado, a outra dimensão é a dimensão da profundidade do poder. Né? Então, a profundidade eu posso ter uma amplitude maior ou menor, mas se for uma profundidade grande, né, uma alta profundidade, dificilmente eu serei questionado, dificilmente meu poder será questionado. Mas se for raso, né, pouca profundidade, é mais fácil, é provável que o meu poder será questionado. Então, quem tem poder concentrado, quem tem amplo poder e poder de forma profunda.
quem tem poder questionável, quem tem poder limitado, não é amplo, né? E raso. Raso por quê? Raso porque ele é volátil. Quanto mais raso ele for, mais fácil é de B deixar de seguir as determinações de A, né? Quanto mais profundo, mais difícil é B deixar de seguir as determinações de A, né? No nosso exemplo até aqui, quanto maiores as penalidades, as punições previstas institucionalmente para quebrar as ordens de um guarda de trânsito, mais difícil é não se submeter ao poder do guarda de trânsito, né? Portanto, ali você tem uma profundidade grande nesse caso, né? O mesmo se aplica às democracias, né? O mesmo se aplica à ideia de governos democráticos, né? Então, uma democracia, ela consegue exercer controle da sociedade, né? Quando ela não é questionada, ou quando ela não é colocada em questão como possíveis alternativas, né? Como se fosse uma alternativa legítima à não democracia, a ruptura da democracia dentro da democracia, como se isso fosse legítimo. Quer dizer, enfim, vocês sabem do que eu estou falando, melhor do que eu, né? Então, numa democracia com poder amplo e profundo, você não tem discussão sobre se é melhor ter democracia ou se não é melhor ter democracia, né? A discussão é como exercê-la, né? Quando você reduz a amplitude do poder das instituições democráticas, quando você diminui a profundidade, ou seja, torna as pessoas mais voláteis, mais disponíveis para outros discursos, outras manifestações, você tem uma democracia em crise, você tem uma democracia em questionamento, né? O que evita a crise democrática? O que evita a crise de poder nas democracias? Então, para Lipset, que é outro cientista político do século XX, né, o Lipset diz o seguinte: as democracias, elas sobrevivem quando os governos apresentam duas características: legitimidade e eficácia. Né? Então, uma democracia, ela consegue exercer seu poder de maneira ampla e profunda quando os governos democráticos são eficazes e, por consequência, legítimos. E aí ele define eficácia. Ele diz: eficácia é a atuação concreta de um sistema político que cumpre suas funções básicas de governo, né, que são aquelas expressas pela maioria da sociedade, incluindo aquelas expressas pelos grupos de poder. Os grupos que têm mais poder dentro da sociedade. Porque também, não falei sobre isso, e não vai dar para falar sobre isso, dentro da sociedade você tem poder desequilibrado, né? Você tem grupos com mais poder, grupos que concentram determinado poder, grupos que concentram poder que é mais importante em determinado momento, não é? Então, é eficaz um governo que consegue produzir políticas públicas, levar adiante um sistema político que atenda às expectativas da maioria dos membros dessa sociedade. Se ele é eficaz, ele ganha legitimidade, né? Então, para o Lipset, legitimidade implica na capacidade que um sistema político tem para gerar e manter convicções de que as instituições políticas que existem são as mais apropriadas e convenientes para a sociedade. Então, aqui tem um elemento importante do exercício de poder, que é legitimidade. Legitimidade é a capacidade de manter as convicções de que no sistema atual nós temos as melhores respostas do que em qualquer outra alternativa. Quando você tem um sistema democrático, quando você tem sistemas de governo que não apresentam isso como premissa, né, não conseguem manter essas convicções, o poder está sendo questionado. Né? A queda, a redução na legitimidade institucional é o primeiro indicador de que há uma ruptura nas relações de poder dessa sociedade. E, normalmente, a queda na legitimidade é resultado de uma redução da eficácia ou da queda na capacidade que os governos têm de mostrar que são eficazes
para os grupos sociais, para a maioria, não para todos, né? Espera-se que existam grupos que sempre insatisfeitos e que poderão manifestar a sua insatisfação com relação à eficácia, não com relação ao sistema, né? Porque quando você discute a eficácia em um sistema democrático, o que é que você está fazendo? Você está promovendo, você está permitindo que outros grupos assumam o poder, né? E que tenham a possibilidade de mostrar maior eficácia no exercício daquelas funções. Neste caso, você não tem nenhum questionamento da legitimidade. Percebam, você não precisa questionar a legitimidade para melhorar a eficácia do sistema. Né? Em um sistema democrático, também não falei sobre isso, mas esses autores, todos que eu citei, dizem que é o seguinte: para ser uma democracia, você precisa ter, entre outras coisas, um grupo no governo, adotando as medidas, e um grupo na oposição. E a possibilidade de que o grupo da oposição substitua o grupo do governo em qualquer momento. Né? Então, aí nós temos uma democracia. Quando que o grupo da oposição vai substituir o grupo do governo? Quando o governo não for eficaz. Quando o governo não, ou pelo menos não for eficaz para a maioria. Né? Aí a oposição vai substituir o governo, mostrando a ineficácia do governo anterior, porém, isso em nada implica na redução da legitimidade do governo, dos governos ou do sistema democrático. Né? Quando nós estamos colocando em dúvida a legitimidade do sistema democrático, aí nós ultrapassamos o limite, que é o limite da relação entre grupos de interesse, entre setores da sociedade, né? E assim por diante. Eduardo, você deu um sinal aí, você quer falar alguma coisa ou não? Não, eu estava só concordando com a maravilhosa exposição, porque, querendo ou não, quando eu escuto suas palavras, eu começo a refletir sobre situações, né? Mas aproveitando a deixa que o professor me deu, eu tenho aqui algumas perguntas muito interessantes que eu gostaria de colocar, e eu acho que é um momento oportuno do seu raciocínio, né? Daí talvez seja aquelas perguntas assim que interrompem, não digo interrompe a aula, mas é uma pausa, enfim, que várias pessoas, que é necessária, enfim, para tirar dúvida de várias pessoas, né? E uma coisa que eu destaco aqui, né, antes de eu mencionar a pergunta, é que estamos também com recordes de perguntas. Esse tema é muito instigante, e mesmo nós estamos discutindo ali, até parabenizo o professor Emerson por conta disso, discutindo de forma distanciada em relação à nossa realidade brasileira, no sentido que não estamos citando nenhum nome, e isso é complicado porque às vezes o professor sente que sempre está pisando em ovos, né? Tem que tomar cuidado para não falar Bolsonaro, Moro, Lula, determinados parlamentares também, para não ser um discurso político. E na medida que o professor faz essa construção acadêmica, enfim, trazendo autores, fazendo um raciocínio que nós conseguimos aceitar, e, enfim, nos convida a refletir, independente do qual o nome do político que vai estar ali do outro lado, né? Desse é um distanciamento, enfim, em relação aos fatos que é digno de nota e digno de parabéns. Mas, aproveitando, enfim, a deixa, eu menciono aqui a presença de dois professores que eu acabei esquecendo ali no primeiro momento e, claro, merece todo o reconhecimento por estarem acompanhando os nossos trabalhos, né? O professor Gustavo Blum e a professora Karen Borio. E nessa primeira parte, né, considerando que estamos com um recorde de perguntas, eu resolvi adotar uma estratégia que não é ideal, mas que vai permitir democratizar esse espaço, né? Não adianta a gente falar de democracia, e na hora ninguém pode perguntar, né? E eu vou fazer uma junção de duas perguntas em uma, obviamente citando aqui os nomes, e depois passo a palavra de volta ao professor Emerson, onde eu faço a junção de outras perguntas, né? Buscando, enfim, a conexão temática entre elas. A professora Ana Luísa Chaluniaski mandou assim: professor, o senhor comenta sobre o momento em que todos atropelam esse guarda de trânsito. É possível identificar um momento em que o Estado democrático de direito deixou de sê-lo? E continua, né? Qual é o núcleo intransponível que, se ultrapassado, revela que perdeu essa legitimidade? E no mesmo sentido, tem uma pergunta da Isabelle. Ela, enfim, faz os cumprimentos ali, os parabéns, e fala: considerando que o poder é uma relação desigual, e supondo que há
proponha algo que viole diversos preceitos naturais. Até que ponto a parte mais fraca da relação, B no caso, enfim, né, pode e deve se submeter. E dela coloca um exemplo distante do nosso, mas que todos conhecemos, né? Podemos considerar um excesso de submissão a tragédia que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra Mundial? E isso também lembra um pouquinho ali, enfim, aquela discussão que a Marcela trouxe no final da primeira parte, né? De perigos eventuais de excesso de submissão. E eu acho que a gente tem uma pertinência temática nesse raciocínio. Eu agrupei algumas perguntas aqui e, enfim, devolvo a palavra para o professor Emerson para... Legal. Obrigado pelas perguntas. Eu só vou inverter a ordem da resposta aqui, porque eu quero pegar a questão da Ana Luísa e já emendar com o meu próximo tópico. E a questão da Isabelle é até que ponto A pode determinar ações a serem adotadas por B e essas serem ações legítimas. Eu acho que essa é a questão dela, né? Até que ponto a pode extrapolar ou exercer, enfim, excessivamente o seu poder. Veja, se o guarda de trânsito determina que as pessoas virem à esquina e ao virarem à esquina as pessoas percebem que a vida delas é melhor adotando aquele caminho e não o inicial, não há nenhum problema sobre o desvio feito por ordem, né, por determinação do guarda de trânsito. Portanto, Isabelle, o grau aí, a medida da legitimidade da ação, nesse caso, ela está muito mais sobre o que pensa B após a ação do que o momento anterior da ação determinada por A, né? A questão da submissão dos judeus foi um exemplo muito bom, né? Quer dizer, boa parte da sociedade alemã da década de 30 acreditava que aquele desvio, acreditava genuinamente que aquele desvio era um desvio adequado, né? Aquilo de fato, evidentemente que eles passaram 20 anos antes, enfim, sofrendo agruras econômicas como resultado da Primeira Guerra Mundial, e aí surge então um discurso, né, surge um guarda de trânsito que diz, olha, os responsáveis pela demora nessa via aqui, eu posso indicar para vocês quais são. Né? Vocês podem adotar determinado comportamento se vocês quiserem que essa via ande mais rápido. Né? Pelo que eu entendi, a submissão aí é dos não-judeus, né? Porque os judeus não se submeteram de maneira geral, né? Eles foram afetados pelas decisões, mas sim a submissão do país como um todo, né? Dos indivíduos, dos integrantes do país como um todo. E aí a questão da Ana Luísa, né? Quando que o guarda de trânsito perde autoridade, né? Quando que o Estado deixa de ter a capacidade de controlar o fluxo, né, dos veículos? Essa é uma questão interessante, que para mim, das mais importantes, como eu falei no início, porque ela tem a ver com o B e não tem a ver com o A. Né? Tem a ver com o que B constata para além do espaço, do lugar tradicional de poder, que é o guarda no meio da rua. Se, enquanto tem um guarda no meio da rua, em seu espaço tradicional, exercendo seu poder, e os motoristas não têm a sua atenção desviada, ou seja, eles sabem o que eles devem fazer, entraram em um consenso prévio e estão buscando o melhor caminho para si e para os outros, aquilo nós não teremos um questionamento sobre aquele guarda de trânsito. Agora, se tem um guarda de trânsito no meio da rua e os motoristas têm a atenção dispersa ou chama a atenção dos motoristas, indivíduos na calçada, dizendo para eles que eles não devem respeitar esse guarda de trânsito. E quando eles olham e na calçada estão guardas de trânsito dizendo não respeite aquele guarda de trânsito, aí é que B começa a pensar seriamente em atropelar o guarda. Então, a relação entre A e B é uma relação mediada
por aquelas regras anteriores, e aí é o ponto que eu queria entrar, que a pergunta da Ana Luísa me permite. Nós temos, quando nós entramos no carro, quando nós entramos na sociedade, no convívio social, nós já temos a mediação de determinadas regras, né, que vão fazer com que a gente adote um comportamento que é considerado civilizado em sociedade, mas nós podemos sofrer influência, mediação de fatores, de forças, inclusive institucionalizadas, inclusive dentro das próprias instituições, que vão desviar a atenção dos motoristas, que vão criar um ambiente de questionamento sobre aquele guarda de trânsito. Né? Eu considero até esperado, né, enfim, normal, que a gente encontre na periferia da rua, né, nos grupos periféricos, aqueles que não têm poder sequer para se submeter, porque uma coisa é você achar, mas ser B é ruim aí, mas existem muitos que nem B são. Não é? Então, uma coisa é eu encontrar o C e o D na calçada, dizendo, olha, eu se fosse você, não respeitava esse guarda de trânsito, não. Esse cara aí tá mal intencionado, essa instituição aí só fez coisa errada. Curioso, e aí, nesse caso, o motorista, o cidadão, pode até achar, ter melhores condições de desconfiar do cidadão que está na calçada, do cidadão que está dizendo, descumpra, quebre as regras, acabe com essa instituição. Agora, é muito difícil o cidadão não prestar atenção quando na calçada, fora, na periferia, está alguém vestido de guarda de trânsito, alguém fardado como guarda de trânsito, adotando comportamentos contra a instituição. Né? Aí, o cidadão vai dizer, bem, eu não tenho por que ser punido. Perceba, eu estou seguindo esse cara aqui, ó, esse guarda de trânsito aqui, pelo menos ele está vestido como guarda de trânsito, pelo menos ele está investido em uma função pública. Parece que ele é um sujeito que tem alguma autoridade, né? E a autoridade dele está dizendo que eu devo atropelar o guarda de trânsito. É ele que está dizendo, é a autoridade dele. Não é? Então, nesse caso, é muito mais difícil de você continuar se submetendo às regras que você conhecia quando você entrou no carro, antes de você pegar a rua, né? Pegar a via expressa, você acaba sendo estimulado a adotar comportamentos, vamos chamar assim, desviantes institucionalmente. Então, tentando responder de maneira objetiva a questão da Ana Luísa, a quebra da relação, quando o Estado deixa de ser quem detém o poder, é quando parte do Estado está questionando o próprio Estado. É quando agentes públicos agem dentro das instituições públicas contra as próprias instituições. É quando agentes públicos que integram instituições que deveriam ser instituições eminentemente impessoais e se transformam em figuras personalísticas reconhecidas em qualquer calçada. E aí o motorista vai dizer, eu vou olhar mais para a calçada do que para o guarda de trânsito. É aí que a gente tem um problema. Então, para ir para a terceira e última parte, já que para os nossos alunos aí não ficarem muito ansiosos, já estou avisando que está terminando, fiquem calmos, né? A terceira parte que eu queria mais tentar relacionar com a nossa conjuntura. As nossas instituições são as instituições que estão aí, né? Porém, elas, em especial as instituições nacionais, sofrem uma crise. Uma crise de representação, ou diria Lipset, uma crise de legitimidade, e aí ele explicaria, falta eficácia. Se fossem eficazes, as instituições não teriam questionamento de sua legitimidade. Eu tenho alguma dúvida sobre essa afirmação tão rápida, porque o que nós temos hoje, de fato, é uma nova forma de acesso a comandos ou acesso a informações sobre a nossa realidade. Então, até meados e final do século XX, nós tínhamos
pouca coisa com que se preocupar, pouca coisa chamava nossa atenção na periferia das instituições. Pouca coisa estava nas calçadas, quando a gente estava dentro do carro, pouca coisa na calçada chamava a nossa atenção. Né? Na virada do século, a gente passou a ter, as instituições, o guarda de trânsito passou a ter uma espécie de uma concorrência, praticamente uma concorrência desleal, porque há novas formas de relação, novas formas de contato, novas formas de trocas. Lembrem-se, esse é o primeiro elemento fundamental do conceito de poder. Novas formas de trocas que não passam pelas instituições tradicionais, né? Elas desviam, elas são periféricas. Isso chama muito mais atenção. Isso dá um pseudo-poder para o motorista, para o cidadão comum. Né? É a partir desse pseudo-poder, ao olhar que há fontes de questionamento cada vez maiores do poder institucionalizado, o cidadão se sente no direito de dizer: agora eu sou A, eu não sou mais B. Agora eu determino quais são as regras de trânsito. Em primeiro lugar, eu quero acabar com todas as regras de trânsito. Porque as regras de trânsito, elas prejudicam. Eu quero chegar no meu destino em 5 minutos, seguindo as regras de trânsito, eu tenho que chegar em 15. Né? Então, eu, indivíduo, atomizado dentro do meu carro, recebendo os estímulos laterais, não institucionais, acabo ganhando uma autonomia que eu não tinha até então. Ou seja, além da sabotagem, né, que determinadas figuras fazem de dentro das próprias instituições, há também, por isso é que eu disse que não acho que a resposta de Lipset seja uma resposta tão boa. Há, além dessa sabotagem e da falta de eficácia, né, há também uma concorrência, cada vez mais uma concorrência desleal, porque os indivíduos recebem conteúdos, informações, né, que eles usam para tomar suas decisões em sociedade. Bom, isso gera instabilidade, né? Isso gera uma série de comportamentos imprevistos dentro da sociedade. Imprevistos naquela via pública, né? O que pode causar choque, acidente, atropelamento. Né? Por quê? Porque os motoristas estão olhando para diferentes fontes de conteúdos e tal. Né? E eles não conseguem manter o comportamento prévio, não conseguem manter a direção. Né, são estimulados, e aí eles percebem que alguns veículos, alguns carros, alguns indivíduos adotam determinado comportamento, e aquele parece ser um comportamento mais adequado para ele, ele entra naquele grupo, ele entra naquele comboio, e uma vez dentro do comboio, ele cada vez mais tende a estar naquela linha, não sai mais daquela linha, porque ali ele se sente seguro, todo o resto vamos pensar na linha verde, todo o resto da linha verde é insegura, apenas a faixa em que ele está, né, que pode ser a faixa mais à direita ou a faixa mais à esquerda, é a faixa mais segura para ele, e ele não vai sair dali, mesmo que todo mundo diga que ali é um problema, ele vai continuar lá, né? Mesmo que chegue o guarda de trânsito e diga: olha, você precisa ir um pouco mais para o centro, eu espero não estar sendo muito direto, Eduardo, você precisa ir um pouco mais para o centro. Ele vai dizer: não, eu quero ficar aqui na direita, eu quero ficar aqui na esquerda, eu tenho o meu direito, e se você questionar, eu vou te atropelar. Bem, então, para além da eficácia, nós temos também essa instabilidade de múltiplas fontes de informação e que geram comportamentos muito específicos dos cidadãos no questionamento das instituições e uma nova forma de relação de poder. Né? Então, tem alguns conceitos atuais, recentes, que tentam explicar um pouco essa instabilidade ou essa forma de se comportar que não estava previsto quando os motoristas dessa via não tinham tantas fontes de informação nas calçadas, nas periferias. Né? Um deles, que parece que é muito útil para discutir poder e democracia, e crise da democracia, é a noção do que se chama de público egocêntrico. Né? Público egocêntrico é aquele que filtra informações, é aquele que não, embora ele tenha disponibilidade muito grande e diversa, né, heterogênea,
de fontes e de informações, ele filtra e acessa uma pequena parcela daquelas informações, e aquela pequena parcela é que ele considera o mundo dele, o mundo que importa para ele, né? Eu não preciso dizer para vocês que essa nossa democracia, essas nossas relações sociais, baseadas cada vez mais, de maneira mais profunda, em redes sociais online, são formas de egocentrar o público. Não é? Então, todos nós sabemos, vocês sabem melhor do que eu, que essa história de que os algoritmos dirigem as nossas relações, né? Dirigem o que nós devemos ver, o que nós devemos ouvir, e os algoritmos nos dirigem para continuarmos cada vez mais dentro desses espaços digitais, né? Então, essa forma de se relacionar socialmente hoje, com essa tecnologia, ela permite o surgimento de uma coisa nova, que é esse chamado público egocentrado ou público egocêntrico. A partir daí, tem um segundo conceito que me parece bastante interessante para a gente usar, para discutir a nossa situação atual, que é a chamada hipótese da ação corretiva. Hipótese da ação corretiva, ela postula, estabelece, que quando as pessoas identificam que os conteúdos que estão circulando são conteúdos que são contrários à sua própria visão de mundo, estas pessoas se sentem na obrigação de participar, de se manifestar de maneira corretiva, porque com certeza, a mais absoluta certeza, todo o resto do mundo está errado, só ela está certa. Todas as outras informações dizem para você seguir em determinada direção, mas você está convencido de que você deve seguir em outra direção. Então, você não vai apenas seguir na outra direção. Você tem uma ação corretiva para todos os demais. Você precisa convencer os demais que eles estão errados e que você está certo. Então, isso gera outro curto-circuito, né? Gera outro problema nas relações democráticas. Porque a gente não está disposto a conversar com o outro para ouvir o outro. A gente já sabe, pela hipótese da ação corretiva, que o outro está errado. Eu não preciso ouvir ele. Ele é que precisa me ouvir e mudar de direção. E se ele não mudar de direção, eu vou ser mais radical ainda. E vou ser cada vez mais radical até que ele entenda, até que a minha ação corretiva seja adequada, surta o efeito que eu espero, que é que ele mude de direção. O único problema aí é que a hipótese da ação corretiva aplica-se a todos, né? E, portanto, estamos todos nós certos, todo o resto errado, cada um de nós está certo, todos os demais estão errados, e nós estamos brigando com todo mundo para que todo mundo siga a nossa direção, sendo que todo mundo quer que a gente siga a direção de todo mundo. Não é? Bom, isso é um caos. Isso é um caos. Não é? A anedota lá do carrinho bate-bate do parque de diversões de antigamente, ela nem se aplica mais aí, porque seria muito pior do que aquilo, né? Sem contar que aquilo só é divertido para criança, né? Enfim, e há, pessoas infantis até a terceira idade. Bom, e aí a hipótese de ação corretiva ela se desdobra em dois outros conceitos, né? Que o primeiro é o conceito de efeito de terceira pessoa, né? Que é muito comum, isso a gente pesquisa quando a gente faz pesquisa de opinião pública empírica. É muito fácil de identificar o efeito de terceira pessoa. São duas perguntas. Então você pergunta assim: olha, você acha que você é influenciado pelo telejornal da televisão? As pessoas dizem: eu não, nunca. Eu tenho a minha própria opinião. A outra pergunta: você acha que as outras pessoas são influenciadas pelo telejornal da televisão? Claro, todo mundo é influenciado pelo telejornal da televisão. Então, a terceira pessoa sempre é a pessoa que precisa ser, convencida, porque ela é influenciada, ela sofre a ação do poder, e eu não. É sempre o efeito terceira pessoa. Aliado a ele, em função do surgimento dessas redes sociais, né, online,
há o fenômeno o chamado fenômeno de mídia hostil. O que é mídia hostil, basicamente, está ligado ao efeito de terceira pessoa, mas a ideia de que as mídias tendem a ser tendenciosas contra a nossa visão, né? É sempre um viés contra mim. Os meios de comunicação estão sempre contra mim. E qual é o meu papel? O meu papel é combater, né, essa mídia hostil, porque ela quer enganar. Quer enganar quem? A mim? Não, porque a mim ela não engana, mas ela engana a terceira pessoa, ela engana o outro. E eu preciso combatê-la para que o outro não seja enganado, para que o outro não sofra a influência nefasta, enfim, que não seja levado, não seja direcionado para o caminho errado, que não vire a esquina que ele não deveria virar, né? Enfim, como vocês devem ter percebido, boa parte desses conceitos aplicam-se muito mais ao B da relação do que ao A. Muito mais. O que a gente tem a dizer, o que a gente tem que discutir de fato na crise da democracia é o B. O A já está dado, o A nós já conhecemos, o A nós já reconhecemos, nós já sabemos quando o A quebra o contrato, quebra o acordo, né? Agora, o B é esse indivíduo que está cada vez mais atomizado, cada vez mais, portanto, inseguro, cada vez mais repleto de conteúdos, e esses conteúdos acabam fazendo com que as pessoas se comportem de maneira cada vez mais agressiva, cada vez mais contrárias ao outro, porque o outro está errado, cada vez mais contrárias às fontes tradicionais de informação, porque elas são hostis, elas são enviesadas e são contra mim, e cada vez mais contra as instituições. Ou seja, cada vez mais estamos em um sistema em que as vias públicas não fluem, estamos todos parados num grande engarrafamento, em que cada um quer ir para um lado e o guarda de trânsito está lá, cada vez com seu apito chamando menos atenção. Esse é para mim, o ponto central, a questão-chave da discussão sobre as relações de poder e de crise da democracia atual. Precisamos olhar mais para o cidadão comum, né? Olhar mais para tentar explicar o seu comportamento e tentar entender, inclusive, quando ele foge aos limites, né? Porque nem toda manifestação deve ser considerada como uma manifestação legítima, né? Pedir para todo mundo atropelar o guarda de trânsito não é legítimo. Pedir para acabar com a instituição de guarda de trânsito não é legítimo, portanto, não deve ser nem discutido, mas é preciso entender que essa é uma pequena parte que tem acesso a muita visibilidade, a determinados elementos, a determinadas ferramentas de poder de visibilidade. Mas não é toda a sociedade, não. Só que isso não significa que a maior parte da sociedade esteja tranquila e conheça os limites e as potencialidades das instituições. Tem muito ruído aí, e a gente precisa cada vez mais deixar de ser muito normativo, do tipo, deveríamos todos respeitar o guarda de trânsito, inclusive quando ele está lá estatelado no chão depois de ser atropelado por 20 carretas, não é? Mas não funciona assim. A gente tem que olhar um pouco mais do ponto de vista empírico, do ponto de vista da realidade social e pensar sobre quais são as influências que esses indivíduos estão sofrendo para quebrar esse acordo, para desrespeitar esse guarda de trânsito e para tornar a nossa vida nas vias públicas mais caótica e mais insegura cada vez mais. Professor, excelente, desculpe até, não sei se teria mais um complemento no raciocínio, mas infelizmente a gente está chegando próximo aí do nosso início, do nosso término, né? Uhum. E eu separei aqui mais 2 blocos de perguntas. Daí o primeiro é um pouquinho mais longo e o segundo é um pouquinho mais simples, né? Mas eu acho que são questões que vão enriquecer ainda mais essa transmissão que estamos fazendo, né? E também informo que quem eventualmente está acompanhando pelo YouTube está tendo um problema no servidor do YouTube e daí está tendo certa instabilidade, mas no segundo momento vai ficar lá gravado e disponível o vídeo na íntegra, né? Mas, professor Emerson,
Eu fiz aqui algum agrupamento de perguntas que podem ser feitas nesse contexto que o professor falou ali de ambiente de questionamento, pluralidade no nosso contexto democrático, né? Público egocêntrico, e eu recebi algumas perguntas que falam sobre o papel dos partidos políticos nesse contexto, né? Eu vou ler aqui 3 perguntas, né, na verdade, que tratam um pouquinho disso e que reforçam esse discurso, e eu vou pedir, eu sei, é atentado isso, que o professor responda de uma forma breve, para que a gente possa, enfim, pelo menos mencionar outras participações aqui, né? Daí a pergunta é: como o senhor avalia o papel dos partidos políticos e dos principais agentes públicos diante da situação de conflito que está se acerrando no Brasil? E a pessoa ainda me pede um exemplo, né, para o professor. Daí isso, enfim, daí... e uma segunda pergunta aqui que eu destaco foi feita pelo Dr. Leandro Rosa. O professor Emerson acredita que a proibição de pessoas jurídicas associativas, como ONGs, associações, né, que não são empresas, prestassem apoio financeiro a candidatos, prejudicou a distribuição de poder na democracia, né? São 2 perguntas, enfim, que versam sobre essa questão eleitoral, essa questão de partidos políticos, e que foram levantados pelos nossos participantes. E aí você me pede para ser rápido. Em nossa defesa, eu menciono que a Carolina Servi, que tem um sobrenome ali de peso, ela votou ali pela continuidade da transmissão madrugada adentro, né? Só que eu não sei se nós podemos ser tão democráticos assim, a ponto de prejudicar a próxima transmissão ali, né? Não pode. Olha só, partidos. Partidos são as instituições que legitimam a democracia. Não há democracia, até hoje, não há um cientista político que diga que há democracia sem partidos. Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer que partido é especificamente uma coisa. Partido é aquilo que está registrado no TSE. Bem, nós não estamos falando da mesma coisa. Uma democracia precisa de partidos. O que são partidos? Instituições especializadas em fazer a intermediação entre as demandas sociais de determinado segmento da sociedade e o Estado, dentro do Estado. Então, o partido político é aquele que faz a ponte. Se ele recebe o nome de partido, se ele recebe o nome de ONG, se ele recebe o nome, o que quer que seja, né, importa menos. O que importa mais é que as democracias só sobrevivem se houver instituições mediadoras. E as instituições mediadoras são partidos políticos nas democracias contemporâneas. A gente poderia discutir uma série de coisas sobre os partidos políticos no Brasil. Eu acho que a central, que talvez interesse muito mais a vocês do que a ciência política, é o fato de que o maior problema, a meu ver, do sistema partidário brasileiro é que nós não temos, no Brasil, uma forma de acabar com os partidos. Os partidos não morrem no Brasil. Não há uma regra, não há uma previsão que diz assim, se você não tiver tantos votos, se você não participar de tantas eleições, você acaba. Não, o partido só acaba se o presidente quiser que ele acabe. Então a gente tem uma mistura entre siglas inoperantes e partidos. Então isso é um problema. Sobre a proibição dos PJs, ainda bem que eu não sou juiz e não estou julgando a causa, porque eu diria, não, mas aí eu não posso falar sobre o caso específico. Mas eu faço questão de dizer que é uma imensa bobagem proibir pessoa jurídica de doar para a campanha. Imensa bobagem. E olha que eu já fui, 10 anos atrás, eu era contra. Né? E fui convencido pelos fatos de que é preciso, há interesses legítimos de PJs, né? E, portanto, eles devem participar. O problema que existia era na forma e não na participação propriamente dita. Então, quando a gente estabeleceu um sistema em que a gente não tinha um teto real, o nosso teto de doação era um teto fictício, né? Um percentual sobre a receita do ano anterior. Ou seja, se eu sou um partido ou se eu sou um candidato, eu não vou ficar entrando de bar em bar, de mercadinho em mercadinho, para pedir doação. Eu vou direto na empreiteira, eu vou direto no grande banco, porque lá eu pego todo o dinheiro que eu preciso para minha campanha. E aí eu só vou atender a esse. Então, se a gente tivesse, ao invés de proibir definitivamente, mas estabelecido um teto real que permitisse que todas as empresas fossem interessantes para todos os partidos e candidatos, nós teríamos resolvido o problema que existia antes,
e não teríamos criado o problema que nós criamos para 2018 e que vai acontecer agora, que é o Caixa 2. Tentei ser rápido. Muito obrigado. E esse é o tipo de reflexão que responde as perguntas, só que levantam outras dúvidas que a gente poderia formular em cima da resposta, né? Porque é uma dúvida que instiga a reflexão e o debate. E daí, com certeza vão surgir mais perguntas sobre isso, só que agora eu farei o exercício de não olhar o chat para que a gente possa terminar aí dentro do tempo, né? E, professor, me encaminhando para a conclusão, eu quero retomar agora também, né, perguntas em um conteúdo mais geral, que os acadêmicos fizeram ali ao longo da transmissão, e também, enfim, eu acho que são algumas reflexões que podem conduzir, enfim, a umas considerações finais do nosso painel, né? Tem várias pessoas que me perguntaram sobre parlamentarismo, e algumas outras pessoas perguntaram ali, citando Watchmen, né, quem vigia o vigilante? São perguntas, enfim, que retratam a preocupação com a fiscalização no exercício do poder e também pensam outras alternativas que se colocam supostamente, enfim, mais eficazes para essa questão, enfim, de distribuição do poder, gestão do poder, né? E também destaco a pergunta de um acadêmico, né, que ele fez aqui logo no início, ele mencionou aqui, abre aspas, né, professor Emerson, o principal objetivo do poder seria servir ou limitar ações daqueles que não têm o poder. Pois, conforme vários autores, né, ele citou um brasileiro, mas vários autores vão sustentar vão concordar com essa definição seguinte, que, né, define, né, que o poder deve servir e não se servir, porque aquele que não serve, de fato, não serve para nada, né? Tem um jogo de palavras ali que é atribuído ao Cortella, né, uma paráfrase assim, mas vários teóricos políticos colocam esse debate ali sobre se quem está no poder é para ser servido ou para servir a população, né? Daí tem essa relação que também remonta ali a questão, enfim, do quem vigia o vigilante, parlamentarismo e, eventualmente, modelos alternativos viáveis para que nós tenhamos uma legitimidade e uma maior eficácia na gestão do nosso poder. Vou tentar ser bastante pontual. Parlamentarismo, no caso brasileiro, não creia que seja solução para os problemas atuais, e creio que nos traria outros problemas além dos que nós já temos, né? Nós temos uma cultura, uma tradição de relação política entre representante e representado, em especial no executivo, né? O parlamentarismo acaba com eleição direta para o executivo. Então a gente tem que entender isso. Provavelmente, se nós tivéssemos parlamentarismo no Brasil, hoje, provavelmente, o primeiro-ministro seria alguém do Centrão, né? Sem fazer nenhum juízo de valor sobre quem é ou quem não é o Centrão, mas é ele que tem o poder no nosso parlamento, e o Centrão é eleito pela nossa sociedade. Então, não tem que questionar, né? Quem vigia o vigilante? Quem vigia o vigilante é o vigiado. Em política, é o vigiado. O problema é que nós estamos cada vez mais exaurindo os poderes do vigiado. Percebam, não sei se vocês notaram, mas nessa pandemia, nós não discutimos, e foi meio que naturalizado, que determinadas empresas de aplicativos de telefones tivessem os nossos dados, e sem que ninguém tivesse pedido, informaram a todo mundo quantos de nós estávamos saindo de casa ou ficando em casa. É óbvio que eu não estou defendendo o relaxamento das medidas de contenção social, né? Não se trata disso. A questão que os cientistas políticos estão levantando agora é sobre essa redução da democracia e do absoluto controle sobre os indivíduos. E não só sobre o controle sobre os indivíduos, mas o controle legitimado. Eu não quero, eu vou ficar em casa, eu estou em casa, eu estou me cuidando, mas eu não quero que tenha uma empresa que não é o Estado, que eu não elegi, que eu não votei, que eu não participei da discussão, que diga onde eu fui, quando eu fui, com quem eu fui. Isso é um problema para a democracia. E a gente não está discutindo de maneira geral. Qual é o objetivo do poder? Para ser bem, assim, do ponto de vista bem empirista, e tentando não ser
normativo, o objetivo do poder é manter e aumentar o poder. Não é fazer o bem social, não é fazer o bem para o outro. Outro cientista político do século XX importante, o Downs, ele diz o seguinte: os partidos políticos produzem política pública para ganhar voto, e não o contrário. Então, o partido só produz política porque isso vai lhe dar voto. E ao ter voto, ele vai ter poder, porque ele vai ocupar os cargos, ele vai ser eleito. E aí o que ele vai fazer com isso? Ele vai produzir política pública. Para quê? Para o bem-estar social. Não há nenhuma justificativa lógica para qualquer grupo, partido, o que quer que seja, líder, produzir o bem social pelo bem social. Ele só produz o bem social para se manter no poder, para ocupar os mais espaços e para aumentar o poder. Então, qual é o objetivo do poder? É o próprio poder. Só isso dá outras 2 horas, hein? Professor Emerson Servi, muito obrigado por essa magnífica aula. E uma coisa boa que que nos confere muita gratidão, enfim, e se nós lembrarmos das melhores aulas que nós tivemos nas nossas vidas, enfim, nas nossas trajetórias acadêmicas, com certeza virão aulas que nos fazem pensar, que nos colocam mais dúvidas do que respostas. E essa, sem dúvida alguma, é uma dessas aulas que todo mundo, enfim, que acompanhou e que vai ver ali no segundo momento, offline, vai ter esse sentimento de ter saído dela, terminado de assistir o vídeo, de terminado de acompanhar o debate, com muito mais conhecimento, com muito mais coisas a pensar, a considerar, do que quando entrou no primeiro momento. E daí por isso que, em nome da organização do evento, também, enfim, dos acadêmicos aqui do Unicuritiba presentes, quero registrar aqui meu muito obrigado por sua participação, por sua incrível contribuição, e lamento o fato de eu não poder passar todas as perguntas que foram feitas, e foram várias indagações que os nossos alunos começaram a fazer e que, enfim, surgiram tal, né? Eu estou vendo ali no chat muitas salvas de palmas vindo ali, né? Vindo da plateia. Talvez o pessoal esteja com vontade de abrir o microfone e aplaudir ali realmente o professor, porque realmente foi uma lição muito valiosa para todos, né? E encerrando aqui, né, menciono também que alguns professores acompanharam também o debate e acabei não mencionando elas, né? A Michele, a Alessandra, o professor Dalton, a professora Erika Campos também via YouTube, e menciono também a presença enfim, do nosso magnífico reitor do Centro Universitário Unicuritiba, Dr. Arnaldo Rebelo, que acompanhou os debates e os trabalhos até o encerramento dessa sessão. Por isso aqui, registro muito obrigado e declaro encerrado esse 7º painel do nosso evento Democracia entre a Justiça e a Política. Eu que agradeço. Então,